Abertos os trabalhos. Primeiro item da ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 9.683 de 2007, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera a lei 6.346 de 2004 para prever assistência infanto-juvenil em asma e bronquite. O veto somente poderá ser discutido pelo seu autor, vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Vereador Val. Com a palavra, o vereador Val. Fechou mesmo, caixa. Senhor presidente, nobres pares, mais um veto do senhor prefeito. Aliás, é o segundo projeto, aliás, a segunda sessão ordinária, onde começa com o veto do projeto de autoria deste vereador, o vereador Val. Devo dizer mais uma vez que discordo com este projeto, aliás, com este veto a este projeto. E a minha alegação é muito simples e óbvia. Conforme já diz o projeto de minha autoria, ele apenas altera a lei de 6.346 de 2004, lei que já estava em vigência. Não é uma lei que feriu, ou é que feriu, desde 2004, até a apresentação da alteração, ela já estava vigente. Uma lei que prevê assistência infanto-juvenil em asma e bronquite. Lei de autoria do Legislativo, do então vereador Juca, hoje vice-prefeito e atual secretário da Saúde. Uma lei que estava em vigência. Por que antes ela não foi vetada? E agora está sendo vetada? Qual a alteração que este vereador fez? A lei dizia que esta assistência infanto-juvenil, asma e bronquite, ela atingia apenas crianças que estavam inscritas no sistema, na rede de ensino, e que fossem carentes. E eu me lembrei que todos têm direitos iguais. Tanto faz a criança pobre, rica, carente, bem abastecida, com recurso, mas a saúde deve ser primada por todos. Então a lei, ela estende sim direito igualitário a todos, só isto, é a única correção, e continua vigente, dizendo, com distribuição de cartilhas e orientação médica sobre as doenças brônquicas e de natureza respiratória para a população em geral, e que saibam como evitá-las, seus princípios, seus principais sintomas, como tratá-las corretamente, esclarecimento, como a prática de esporte, como a prática de esporte ajuda nesse tratamento. Então, nada de novo. De 2004 até então estava vigente. E nós alteramos por uma ampliação de um projeto já existente. Sendo assim, eu peço aos nobres pares que entendam que nós não invadimos de forma alguma a esfera do poder do executivo, porque esta lei já estava vigente e ela é necessária para ajudar e dar qualidade de vida às nossas crianças, enfim, aos nossos jundiaienses. Peço aos nobres pares que vejam e revejam que a lei é necessária, pedindo apoio para que possamos rejeitar o veto do executivo e manter este programa de assistência à saúde à nossa população. Senhor presidente, senhores vereadores, são essas as palavras do vereador Val, que lamenta mesmo mais este veto em relação à saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Val, pelas suas considerações e discussão no projeto. Lembrando que é o único que tem autonomia para fazer a discussão no projeto aqui na manhã de hoje. Portanto, o projeto está em votação. Aqueles que quiserem a rejeição do veto, votando pelo não, e a mantença do veto, votando pelo sim.
Os 15 senhores vereadores já procederam à votação. Vamos proclamar o resultado. 9 vereadores votando pela rejeição do veto, 6 senhores vereadores votando pela aprovação do veto. Portanto, o veto está rejeitado por esta Casa. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val. Gostaria, senhor presidente, de agradecer os 9 pares por entenderem a relevância e o valor do projeto para a sociedade. Obrigado. Obrigado, vereador Val. Segundo... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador... Estamos nos começos dos trabalhos esse ano e a gente já vê a movimentação política em nossa cidade, né? Alguns candidatos a prefeito já se manifestaram interesse, né? Recentemente eu ouvi pela rádio o secretário Ari Castro Nunes Filho dizendo que vai ser pré-candidato ao PTB. E hoje eu fiquei sabendo pela manhã que o Aurélio Santucci, que está no plenário, né, também é candidato pelo PV, pré-candidato pelo PV, Partido Verde, às eleições municipais, candidato a prefeito às eleições municipais desse ano. Então é só deixar registrado que o ano começa meio Questão quente, de ordem, né? senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tico. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Eu só quero cumprimentar o doutor Aurélio Santucci, que colocou o seu nome à disposição do Partido Verde para ser candidato a prefeito, mostrando coerência e linha política do PV, que disse que teria candidato próprio com essa nova direção. Então, parabéns ao Aurélio Santucci e parabéns também ao Eduardo Palhares, presidente do Partido Verde de Jundiaí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade que nós estamos falando de partidos para poder fazer uma correção no jornal eletrônico do Jundiaí Hoje, é Jundiaí Hoje, se eu não me engano, Sou Mais Jundiaí, que traz uma coligação do PR com o PRB e anuncia um apoio à candidatura do prefeito Miguel Haddad. De fato, nós temos conversado com o PRB, nós iniciamos uma conversa, tenho um apreço muito grande pelas lideranças que compõem aquele partido, mas em momento algum nós discutimos um eventual apoio à candidatura do prefeito Miguel Haddad. Por 2 motivos, senhor presidente. Um, em respeito ao prefeito Ari Fossi, que na minha avaliação tem feito um excelente trabalho. E em segundo, porque é uma questão interna do PSDB. E nós não nos sentimos no direito de interferirmos nesse processo com nossa opinião. Portanto, o título não é verdadeiro. Nós temos, sim, aberto uma conversa com o PRB, né? Nós temos uma conversa muito adiantada, mas não conversamos sobre um possível apoio à candidatura do ex-prefeito e prefeito Ari Fossi, Miguel Haddad, como também não discutimos a questão do prefeito Ari Fossi. Eu gostaria de deixar isso claro, né, até porque o jornal Bom Dia também tem colocado essa questão do apoio a uma futura candidatura do prefeito Ari Fossi, e eu jamais conversei com o jornal Bom Dia sobre essa possibilidade. Não que somos contra ou somos favorável ao prefeito Miguel Haddad, ao prefeito Ari Fossi, prefiro guardar minha opinião para mim mesmo, mas tenho preocupação com as matérias que têm surgido. Questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Adilson Rosa. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Só para reforçar o que disse o vereador Gerson Sartori, a pretensão do Partido Verde de lançar candidato próprio é interessante para a cidade, vai certamente aumentar mais a possibilidade de debate. O advogado aí, Aurélio Santucci, é um nome conhecido da cidade, que tem uma tradição política e certamente vai contribuir e vai enriquecer o processo. E dizer ao vereador Adilson, também que está aberto a conversas, que o pessoal também está aberto a conversar com ele. Próximo item da ordem do dia é o projeto de lei de número 9.710 de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fossi, que institui a política municipal de educação. Para que o projeto possa ser apreciado por este plenário, é necessário antes passar pela Comissão de Justiça e Redação, pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e pela Comissão de Obras e Serviços Públicos. Primeira comissão a ser ouvida é a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Adilson Rodrigues Rosa, que indica o vereador Tico para relatar, para parecer no projeto.
Senhor presidente, senhores vereadores, relatar pela Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei do senhor prefeito municipal, número 9.710, que institui política municipal de habitação. O projeto, senhor presidente, vem arguido da constitucionalidade pelo jurídico da casa e recebeu algumas emendas a esse projeto. Eu encaminho o meu encaminhamento é contrário às emendas e favorável ao projeto. Portanto, senhor presidente, a emenda de 1 a 13. Portanto, senhor presidente, eu encaminho pela aprovação do projeto e contrário às emendas de 1 a 13. E peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Com o parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação, o vereador José Galvão Braga Campos, eu consulto. Senhor presidente, questão de ordem, o senhor vai consultar até, porque eu agora fiquei na dúvida do procedimento, de verdade, só para a gente ter o entendimento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Apenas que está no corpo do projeto as emendas, então eu estou dando meu encaminhamento pelo voto favorável e como eu vi as emendas do projeto, eu voto contra, o meu voto é contra as emendas, tá ok? Favorável ao projeto, contrário às emendas. Esse é o parecer do vereador relator do projeto, vereador Tico. Como que... Me confirma a diretora legislativa de que, de fato, o procedimento é esse. A Comissão de Justiça e Redação trata do projeto e das emendas, tendo o projeto recebido parecer favorável do relator, vereador Tico, e tendo as emendas recebido a rejeição do relator, vereador vice-presidente Tico. Questão de ordem, vereadora Marlena Negro. Eu gostaria de entender se as emendas, então, serão aprovadas automaticamente, elas já estão insertas no projeto, com os pareceres, porque eu não vi emendas, não vi pareceres das emendas. O parecer foi verbal. Então, o parecer estabelecido para a rejeição das emendas foi dado verbalmente, não por escrito. Por isso, não há parecer por escrito no projeto. Senão, não haveria necessidade do parecer ser dado Senhor presidente, eu vou tentar ser mais clara. Eu gostaria de entender se o senhor vai colocar primeiro o projeto de lei em votação ou se vai colocá-lo já com as emendas, porque uma vez que o parecer já foi dado englobadamente. Eu colocarei o projeto para ser apreciado pelo Legislativo e, se caso as emendas sejam aprovadas pelos demais membros da Comissão de Justiça e Redação, elas prosseguirão. Caso contrário, com a rejeição do prosseguimento da avaliação das emendas pela Justiça e Redação, não há que se falar em emendas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Me parece que o procedimento é o mesmo que é dado na questão da discussão das emendas ao orçamento. Elas sofreram, dentro da Comissão de Justiça, um parecer contrário, elas não tramitam. Se aprovada na Comissão de Justiça, certo? Questão de ordem. Sim. É isto? Questão de ordem, presidente. Exatamente essa. Eu estou entendendo que o trâmite é o mesmo da LDO e é o mesmo do orçamento e é o mesmo do plurianual. Quando a comissão mista se reúne e decide qual o trâmite a ser dado às emendas. Se aprovadas, vem ao plenário, que poderá aprovar ou rejeitar. Se rejeitadas na comissão, nem a plenário elas entram. Exatamente. Perfeito. Esse é o entendimento da presidência e para que nós Questão de ordem. tenhamos a oportunidade de realmente convalidar essa interpretação, essa presença já solicitou que o jurídico se faça presente para dirimir quaisquer dúvidas que venham existir. Questão de ordem, vereador Tico. Justamente. Senhor presidente, eu entendo que as emendas veio para a Justiça e Redação analisar também, juntamente com o corpo do projeto. Eu rejeito as emendas. O meu voto é pela rejeição das emendas, porque ele veio junto do corpo do projeto para ser analisado. Então, eu analisei o projeto é legal, é constitucional, mas não aprovo as emendas de 1 a 13.
trabalhos estão suspensos por até 5 minutos, se necessário for. As emendas. O Tico deu parecer favorável pela Comissão de Justiça e Redação no projeto de lei e deu contrário à tramitação das emendas. Esse foi o parecer dele. Porque veio antes as emendas. Os trabalhos estão reabertos. O vereador José Galvão Braga Campos é relator pela Comissão de Justiça e Redação. Portanto, deu parecer favorável pela CJR ao projeto de lei de número 9.710 de 2007 e deu contrário às emendas, o que não significa que as emendas não serão apreciadas pelo plenário. Permanece a interpretação dita inicialmente. O parecer favorável ao projeto, contrário às emendas. Consultarei os demais membros da comissão e após nós votaremos o projeto e após as emendas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Mas me causa estranheza se nós vamos ter uma votação dupla na Comissão de Justiça e Redação, se há uma questão de legalidade nas emendas, que se faça. A discussão política, eu acho que é o plenário quem faz. A questão de legalidade é a Comissão de Justiça e Redação quem o faz. É assim em todos os trâmites de projeto. Perfeito. A interpretação, vou reiterar, é que o projeto está sendo submetido ao voto favorável do relator. As emendas estão submetidas ao voto contrário. Então, nós apreciaremos as emendas depois, em razão do projeto da Comissão de Justiça e Redação ter apreciado o projeto de lei. Está sendo votado inicialmente o corpo do projeto. Questão de ordem, o presidente. projeto de lei de número 9.710 de 2007 na sua autoria original. E após as emendas que possivelmente serão analisadas pelo plenário. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Até Tito. entendo a colocação de Vossa Excelência, até porque consultou o jurídico, mas tive que analisar dessa forma porque estava no corpo do projeto as emendas, por ter uma coerência de voto posterior. O vereador Marcelo apresentará uma emenda solicitada pelo jurídico da Prefeitura. Então, a emenda do vereador Marcelo, ele vem a contemplar o restante do corpo do projeto, ok? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marlena Está Negro. ficando cada vez mais confuso. Se o vereador já está analisando, que aí eu entendo que é mérito, a contribuição Questão das de ordem. emendas, a contribuição que venha da Prefeitura através do vereador Marcelo Gastaldo não foi contemplada, eu não vi. Então, nós estamos
discutindo o projeto, Questão já de ordem, avaliando presidente. emenda, e tem emenda que eu não conheço, nós desconhecemos. Eu acho que isso tem que ficar mais claro. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vossa Excelência tem conhecimento, vereadora Marilena, que após o recebimento pelo plenário das emendas já contempladas no projeto, é necessário que se tenha 11 assinaturas para o prosseguimento da emenda que será apresentada. Então, o conhecimento virá através das assinaturas, se caso seja de anuência de Vossa Excelência e demais companheiros da bancada, ou então pela publicidade que se dará pela mesa da emenda apresentada. Questão de ordem. Questão de presidente. ordem, Questão senhor de ordem, presidente. vereador Tico. O meu voto na bancada, vamos deixar bem claro, o meu voto foi na bancada, foi um. O meu questionamento é aqui, na mesa. Então, eu estou coerente sim com as minhas explicações. E não tenho que comunicar à oposição, ou que não fez parte de uma conversa que nós tivemos, né, o que está acontecendo. A vereadora tem tempo aí de analisar se está certo ou não, ela vota de acordo com a consciência dela. Agora, esse projeto não foi para votação ainda, e eu estou dizendo que nós vamos colocar uma emenda do vereador Marcelo, que nós vamos analisar a emenda do vereador Marcelo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Eu estou aqui com dificuldade nesse entendimento. Eu entendi o que o jurídico falou, o senhor falou. O vereador Tico, senhor presidente, falou que votou, e aí pela coerência ou pela não coerência, depende de que ponto, com a bancada, é a favor da emenda. Agora, eu vou dar o voto agora pela comissão. Aí eu quero saber, eu vou votar o projeto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou pela legalidade com restrições do projeto e sou favorável às emendas. Mas eu vou dar o parecer das emendas agora ou eu não vou dar o parecer das emendas agora? E só vai dar o parecer das emendas agora o vereador Tico ou os outros vereadores da Comissão de Justiça e Redação vão dar o parecer? Como que fica? Nesse momento? No momento em que eu encerrei e proclamei o resultado do parecer do vereador Tico, eu iria consultar os demais membros da comissão. Antes da consulta aos demais membros da comissão, que foi levantada a questão. Mas é natural, é óbvio, que todos os membros serão consultados com relação ao parecer da Comissão de Justiça e Redação, os membros da CJR. O que me diz o vereador Fábio Nadal, não, o nosso consultor jurídico Fábio Nadal, é que não há parecer em emenda, que só há parecer no projeto. Portanto, desconsidera-se parecer de emenda. Então, as emendas serão discutidas posteriormente. Vereadora Marilena, vamos ser racionais na nossa intervenção. A consideração que será feita pela comissão somente será com relação ao projeto. As emendas não entrarão na discussão de mérito. Seremos racionais e didáticos aqui para que nós não tenhamos a oportunidade de protelar mais essa discussão. Só um entendimento. Como nós não estamos aqui votando, eu, pelo menos, a minha bancada, não vota com a consciência, vota com conhecimento, nós gostaríamos da reformulação do parecer. voto. Perfeito. Para ficar mais claro e não destacar aí as emendas e possibilitar as emendas tramitar. Essa presidência considera o parecer favorável do relator na Comissão de Justiça e Redação, o vereador Tico, ao projeto de lei e desconsidera o parecer emitido com relação às emendas. Com o parecer favorável do relator pela Comissão de Justiça e Redação, eu consulto os demais membros se há voto contrário em separado. E não havendo, vereador Adilson Rosa. Acompanha o parecer. Vereador Gerson Sartori. Acompanho com restrições e, para manter uma lógica, votarei favorável às emendas depois, até para manter o equilíbrio com a fala do meu companheiro vereador Tico aqui no plenário. Vereador Marcelo Gastaldo. Acompanho o relator. Acompanha o relator. Vereadora doutora Silvana. Acompanha o relator. Portanto, o parecer é favorável da Comissão de Justiça e Redação. Também é necessário... Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu não poderia deixar de manifestar. A gente tem uma manifestação dizendo que só uma bancada aqui vota conscientemente. Não, eu acho que todos os vereadores aqui votam conscientemente. Eu não incluo e nem excluo ninguém de nenhum tipo de votação aqui. E muito menos a bancada de situação que tem se postado de uma forma bastante coerente nessa casa aqui, como todos os vereadores a gente tem percebido isso. Nós temos debates, nós temos os embates, mas dizer que só a bancada da oposição vota consciente, não dá para a gente engolir não, senhor presidente.
Vamos então à apreciação da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na presidência o vereador José Carlos Ferreira Dias, que avoca ou indica? Avoca para parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 9.710/2007 do senhor prefeito Ari Fossen, prefeito municipal desta cidade, institui a política municipal de habitação. E, com certeza, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui destacamos que o município de Jundiaí sempre está na vanguarda das mudanças instituídas na legislação políticas e habitacionais, especialmente aquelas voltadas para a população de baixa renda. Desta forma, senhor presidente, com a aprovação no âmbito federal do Estatuto da Cidade, Lei número 10.257/1, e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, Lei 11.124/05, e novas diretrizes para a ocupação do solo, Lei Complementar número 416/04. O município de Jundiaí está adequado à legislação pertinente à Fundação Municipal de Ação Social, FUMAS, que é a entidade responsável pela supervisão da política habitacional. E no município, com atuação prioritária no desenvolvimento de programas de habitação de interesse social e de regularização fundiária. E o projeto de lei, senhor presidente, obedece, em linhas gerais, e os princípios norteadores previstos no plano diretor do município, também espelhados na legislação federal pertinente. Portanto, constitui objetivo da política municipal de habitação e orientação das ações do poder público e da iniciativa privada, proporcionando o acesso a esta iniciativa do senhor prefeito, e o mérito do senhor prefeito também é pioneiro e vem contemplar a comunidade, com certeza, senhor presidente. Eu quero aqui que o senhor consulte os demais membros da Comissão de Orçamento e Finanças, ou Finanças e Orçamentos, e o voto deste vereador é favorável. Muito obrigado, vereador José Dias. Com o voto favorável do presidente e relator, eu consulto os demais membros da comissão se há voto contrário em separado. E não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Vereador Zé Antônio Cachan. Acompanha o parecer. Vereador Julião. Acompanha o parecer. Vereadora Marilena Negro. Acompanha com restrições o parecer. Também é necessário ouvir a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que tem na sua presidência o vereador José Antônio Cachan, que avoca para parecer. Eu quero registrar e agradecer a presença do senhor Ricardo Pereira, o supervisor da unidade de operação do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, que naturalmente aguarda a apreciação do quarto item da ordem do dia, que é o projeto de número 9.918 de 2007. Senhor presidente, nobres pares, projeto de lei 9.710 de autoria do senhor prefeito municipal, que institui a política municipal de habitação. Não há dúvida, é um projeto de suma importância e que atinge a comunidade em geral de baixa renda e, portanto, a Comissão de Obras dá seu parecer favorável e peço que consulte os demais membros. Com o parecer favorável do presidente objetivo e relator, vereador Zé Antônio Cachan, eu consulto os demais membros da comissão se há voto contrário e separado. E não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanha o parecer. Vereador Carlos Alberto Kubica. Acompanha com restrições o parecer. Vereador Julião. Acompanha sem restrições o parecer. Vereador Marcelo Gastaldo. Acompanho sem restrições. Acompanha também sem restrições o parecer. Portanto,
O projeto está apto para ser discutido e em discussão está. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Lembrando que, neste momento, coloca-se em discussão o projeto, também as emendas. Portanto, está em discussão o projeto e também as emendas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu chamo a atenção de todos que esse projeto ficou incubando, não sei em que sentido aqui, como utilizar, desde março de 2007 aqui nesta casa. Então, não é um projeto novo, em que se passe rapidamente com pareceres verbais. É inadmissível o que está acontecendo aqui hoje. Para fazer pareceres verbais um projeto que está engavetado desde março de 2007, esperando alguma oportunidade política. A prefeitura devia ter muita dúvida para colocar esse projeto, que não permitiu, que a audiência pública foi realizada só em dezembro de 2007. Então, quando dessa audiência pública, as contradições que nós verificamos nas falas do curador, presidente do conselho e os etc. do senhor Eduardo Palhares, e eles consideraram pertinentes as colocações do vereador Carlos Kubitsa, as minhas, no sentido de enviar uma mensagem modificativa, adequando o texto da lei, a lei de diretrizes, ao plano diretor, a lei número 415 de 2004, onde modificações nos termos aqui conceituais não são aceitáveis. E quando o vereador toma para si a sua prerrogativa de estudar o projeto e contribuir com cláusulas, colocando o idoso na política municipal de habitação, o deficiente na política municipal de habitação, que me parece foi esquecido, porque o interesse imediato da administração nesse projeto é dar uma garibada, e esse termo eu tenho usado com tranquilidade, para fazer funcionar um conselho de mentira, um conselho municipal de habitação, que ficamos sabendo aqui do presidente que existe um conselho funcionando. E uma das emendas que nós colocamos é para suprimir essa cláusula. Deixe para tratar a situação do controle social da habitação numa parte, apartado desse projeto. Não se pode, na justificativa, não se pode aceitar na justificativa do senhor prefeito, alegar a lei federal, que trata dos interesses da habitação, de interesse social, num decreto, e no corpo da lei não constar. Nós fizemos isso acontecer. Então, aqui todas as emendas que todos os vereadores poderão, sim, votar com consciência, se entender as emendas propostas aqui. Não são emendas políticas, são construtivas, de quem participou das audiências públicas, tentou entender o período de incubação do projeto, e chegamos aqui à conclusão de a incubação é que vamos passar de qualquer jeito, porque precisamos de recurso do Ministério da Cidade. Não se pode conceber que um Conselho Municipal de Habitação, que vai gerir todos os recursos vindos do Ministério das Cidades para habitação de interesse social, e que exige um conselho gestor para acompanhamento desses recursos, dando uma garibada com o endosso do Legislativo, transformando, colocando uma cláusula, dando poder de deliberação para o Conselho, e que ele possa aprovar com qualquer quórum, parecendo Assembleia de Condomínio. É dessa forma que nós vamos permitir que a administração cuide da habitação na nossa cidade, com o endosso do Legislativo. E eu gostaria de lembrar aqui, e vou pedir uma parte, senhor presidente, porque é uma questão que foge um pouquinho do... A parte a quem? Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de colocar duas notícias aqui para o plenário. Quando da audiência pública do orçamento, nós tivemos aqui a presença foi pedido a presença da doutora Solange Marques, dos nossos representantes aqui da área de obras, e foi aventado aqui pela bancada de vereadores do PT, através do vereador Carlão Kubitsa, a competência e as condições de gestão dos 43 milhões que vêm do PAC para Jundiaí, através do órgão FUMAS. Vez que o seu corpo de funcionários é infinitamente menor que o da Prefeitura Municipal. Não restou muito tempo, não. A audiência pública do orçamento foi no ano passado. Já em setembro de 2007, a Procuradoria
Procurador-Geral da República no município de Campinas já apresentou uma recomendação para que cancelasse o primeiro edital das obras por ilegalidade, e chamando aqui para a questão da improbidade. Não só acho que o recado não foi entendido, aí o Tribunal de Contas, em 28 de novembro, já determinou uma multa para a senhora Solange Aparecida Marques, para que reveja o edital. Então, nós estamos tratando aqui, nós estamos deliberadamente dando condições, tem nome, esse projeto tem nome, vamos dar poder ao senhor Eduardo Palhares, que é o presidente da DAI, que é o presidente do Fundo Municipal de Habitação, para tratar das questões de saneamento e de habitação também. É isto que eu estou sentindo nesse projeto de lei e que vai ter o apoio desta casa. Então, voltando à minha fala, senhor presidente, eu gostaria de concluir, meu raciocínio, vereador José Dias. Eu gostaria de dar a dimensão desse problema para todos os vereadores que vão estar aqui votando. Nós tentamos não realizar as emendas porque nós entendemos que houve um compromisso na audiência pública, e quem quiser pegar as notas taquigráficas pode perceber as contradições, quando teve concordância do Eduardo Palhares e da doutora Solange, em que não teria problema nenhum acertar o texto da lei. Aguardamos ingenuamente a vinda de uma mensagem modificativa. Não veio. Por isso que nós inserimos as emendas. Tentamos renegociar essa conversação. Veio aqui, então, a ordem do vereador Ari Castro Nunes, determinando que as emendas não precisam, são aleatórias, são desnecessárias. Então, eu gostaria que os vereadores relessem uma a uma das emendas que vão ser votadas aqui, que ela tem, no seu bojo, ela tem o entendimento de colaborar com a construção dessa política e da ausência de política pública de habitação nessa cidade, e dá, sim, o controle social através de um conselho gestor dos recursos, e não essa garibada indecente que está se propondo aqui, dando autonomia para o presidente do superintendente da FUMAS e o presidente do conselho, o senhor Eduardo Palhares, gerir muito mal o recurso público vindo do Ministério das Cidades. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Gerson Sartori para discussão no projeto. Questão de ordem, vereador José Dias. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta até a emenda 12 para a vereadora. A alteração pretendida pela emenda diz respeito a excluir as palavras núcleo de submoradias e loteamento clandestinos consolidados. Contudo, referidos termos ali inseridos objetivaram tão somente para dar ênfase aos dois segmentos de atuação do poder. Eu gostaria, qual é o termo certo, vereadora, pela emenda número 12? Porque se é núcleo de submoradia, com certeza tem um trabalho da administração de anos atrás na urbanização. Vereador José Dias, eu somente solicitaria a Vossa Excelência que se dirija à mesa e não se dirija ao plenário. Mas eu gostaria até, senhor presidente, se o senhor fizesse a gentileza, que ela responde a pergunta até da número 12, que é a emenda da senhora vereadora. Muito obrigado, vereador José Dias. Concedo, então, a questão de ordem à vereadora Marilena Ney. Todas as correções de sugestões de alteração de texto, elas têm a sua justificativa voltadas a acompanhar os mesmos conceitos do plano diretor, que a FUMAS fez o favor de modificar. Então, o sentido é que, da mesma forma que foi qualificado, conceituado algumas palavras, alguns sentidos na área de habitação, a gente pôs para adequar o termo utilizado na Lei 415. Então, não foi invenção, não é nenhuma intenção de modificar esta lei aqui ao critério do olhar da vereadora, mas sim de trazer ao bojo do conceito do que fala o plano diretor na Lei 415. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Eu até não tenho bem aqui noção dessa 415, mas então seria a volta à favela novamente, senhor vereador, senhor presidente. Muito obrigado, vereador José Dias, pelo questionamento. Com a palavra, o vereador Gerson Sartori para a discussão no projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei, como bem disse minha companheira de partido, vem para garibar. E a preocupação minha, senhor presidente, eu participei aqui da audiência pública e aqui foi feito, vamos dizer, foi selado um acordo
através das pessoas que estavam representando a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, inclusive através da provocação da vereadora Marilena Negro. E naquele momento, tanto o senhor Eduardo Palhares como a doutora Solange concordaram que iam mandar um substitutivo para resolver essa questão desse projeto. O que me estranha é que não mandaram. O que me estranha é que vem hoje uma mensagem ou uma ação do secretário de Assuntos Parlamentares, que nem estava aqui na discussão. E aí o que me parece que o que o poder público municipal, através dos seus representantes aqui, falaram sentado, eles não cumprem em pé. Porque falaram aqui, está nas notas taquigráficas, está no vídeo, os vereadores que estavam aqui acompanharam, e o que eles falam sentado, porque estavam sentados, não cumprem em pé. E parece que também, se estivessem em pé, estariam sentados escrevendo para mandar a resposta aqui, vereadora Marilena Negro. Nessas outras questões de favela, núcleo de submoradia, e aí a gente se prende muito às terminologias, nós deveríamos nos prender à situação que vive o pessoal, por exemplo, no Hospital Psiquiátrico do Tamoio. E hoje, companheiro vereador José Dias, líder do PDT, a gente falou muito sobre isso aqui na vinda do bispo, que é a questão de nós termos aí todo um acompanhamento com as crianças, tanto no aspecto de evitar o aborto, mas também depois que as crianças nascem, com creche, com condições boa de vida, com escola e todo mais, para que a gente não tenha a situação depois de lá na frente elas terem que morar numa casa, como a casa que tem lá na Vila Progresso, como a casa que foi feita agora aqui no Currupira, e que a gente evite essa situação, que nós tenhamos crianças se formando para estar no mercado de trabalho e não crianças para estarem se formando por crime, que é o que a gente acompanha hoje em quase todo o nosso país. Então é isso que nós queremos evitar. E às vezes a gente só fica na discussão da terminologia e não vai na causa, no problema, que é o que a gente vê em vários setores aqui, infelizmente, da nossa cidade, como o Hospital Psiquiátrico do Tamoio, como Baixada, como lá no seu São Camilo, que tem muito problema ainda, como no Varjão. Então, são muitos problemas que nós temos que evitar. Para evitar isso, quando vem uma lei desse tipo, e aí que a gente aproveita para fazer a discussão, você vai e faz o levantamento na audiência pública. Quem é o presidente do conselho? E no dia até brinquei, né? O presidente do conselho nada mais menos é do que o presidente do conselho, o presidente do Paulista, o presidente do DAI, o presidente do sei o que mais. Quer dizer, é o Ulisses Guimarães. Só que, ao mesmo tempo, fica lá no controle, a mesma pessoa que está no controle e acaba estando no controle de tudo. E nós achamos e defendemos que tem que ser do controle da sociedade, por isso que é um conselho da sociedade. Mas não é isso que está acontecendo. Quando a vereadora Marilena Negro vem aqui e fala que qualquer quórum vai estar aprovando, se tiver o presidente do conselho lá e mais um assessor dele, já está aprovado. E é isso que nós queremos evitar. É isso que nós queremos discutir aqui. Porque aí sim nós vamos estar fazendo a inclusão social das pessoas e a inclusão participativa, onde nós vamos ter representantes de classe, representantes de setores defendendo essas situações. Agora, como que vai, um projeto desse, como que nós vamos votar um projeto desse hoje aqui, tendo lá o projeto, tendo a concordância e anuência do presidente do conselho e da superintendente da FUMAS, de que o projeto deveria ser modificado, não foi modificado, portanto tem 13 emendas, então são coisas muito, muito diferentes, está muito díspares. Quer dizer, se a gente aprovar as 13 emendas, nós vamos estar aprovando aquilo que nós discutimos aqui em audiência pública. Se nós rejeitarmos as 13 emendas, nós votamos a estaca zero aquela audiência pública e os acordos feitos aqui não teve razão de ser. A gente sabe que tem um posicionamento de situação, tem um posicionamento de oposição, mas houve aqui um acordo maior em nome do interesse da sociedade, em nome do interesse da população de Jundiaí. E esse acordo foi assumido aqui pelos representantes da prefeitura, sentados. Infelizmente, não cumpriram de pé, e aí eu clamo pela compreensão dos vereadores e que aprovem o projeto, mas aprovem também as 13 emendas feitas pela vereadora Marilena Negro. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras.
Muito obrigado, vereador Gerson Sartori. O projeto continua em discussão. Peço palavra. Com a palavra, o vereador Carlão Kubica. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei do excelentíssimo prefeito municipal, caminhado a essa casa de leis, sob o número 9.710, que institui normas para a política municipal de habitação, alteração do Plano Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Habitação e Conselho Municipal de Habitação. Acho que os nobres pares, o vereador Gerson e a vereadora Marilena Negra, já abordaram o que ocorreu na audiência pública, quando o próprio Eduardo Palhares, que era o intermediador, inclusive, dos diálogos que nós tivemos com a superintendente, a Solange, era sempre ele que intercedia, e ele dizia que não via problema nenhum em mandar as alterações propostas por mim e pela vereadora Marilena, que só tinha a contribuir, que não alterava a política então pretendida. E nesse sentido, não vou ficar aqui discursando tudo aquilo que todo mundo já sabe, e aqueles que participaram da audiência pública sabe, aquilo que o Gerson falou. O que se falou aqui sentado não se sustentou de pé e não mandou. Em função disso, a vereadora Marilena Negro propôs 3 emendas que eu vou tentar ler nesse curto espaço que me resta. Emenda 1. No artigo 1º, a política municipal de habitação definida nesta lei está em consonância com a legislação municipal, Lei Complementar 415, que instituiu o plano diretor, com a Lei Complementar 416, que é Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo, com a legislação federal, Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, pela Lei 11.124. Na sua justificativa, muito louvável, como não há referência no texto do projeto de lei à legislação municipal e federal, considerando que essas é que devem nortear o Plano Municipal de Habitação, a modificação proposta tem como objetivo de explicitar o vínculo do projeto de lei às legislações norteadoras das políticas da área da habitação. Nada mais justo. Nós temos que seguir o Estatuto da Cidade, temos que seguir o projeto federal de habitação. E não simplesmente fazer a casa do Bolinha e administrar o dinheiro e os recursos para a construção de habitação popular, como eles bem querem. Tem que seguir as normas. Então, isso aqui está no sentido de melhorar, de amarrar, atrelar, para que não haja malversação do dinheiro público, mau uso, ou uso inadequado. Emenda 2. Moradia digna, aquela que garanta as condições de habitabilidade e seja atendida por serviços públicos essenciais, como água potável, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação, transporte coletivo com acesso aos equipamentos sociais básicos. Ou seja, não é jogar o povo lá no Varjão e não levar a escola, não levar o transporte coletivo, simplesmente levar o pessoal para dizer que está diminuindo o déficit habitacional na cidade. Me permite uma parte, vereador Carlos Kubica? Eu vou concluir meu raciocínio, porque eu tenho pouco tempo, eu tenho mais 11 emendas. Questão de ordem, senhor presidente, para não atrapalhar o vereador Carlos Kubica. Questão de ordem, vereador Julião. Eu vejo a fala com tanta ênfase, senhor presidente, e eu fui retomar aqui as minhas leituras, porque estava me causando espécie imaginar que no projeto não constava o que a vereadora queria colocar como moradia digna, que o Carlão Kubica está defendendo com tanta ênfase. E a emenda é apenas e tão somente, para usar o jargão do vereador Julião, senhor presidente, para que se mude de equipamentos
comunitários para equipamentos sociais básicos. Todo o restante é idêntico ao que está no projeto de lei. Todo o restante. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Já encerrei a minha fala, senhor presidente. Eu acho que o vereador Carlos Kubica não vai ter condições de ler todas as justificativas, mas todas as emendas, embora a técnica legislativa obrigue a repetir todo o texto da lei, na justificativa, a definição ela está sendo adequada à Lei Complementar 415. Então, o texto da lei propõe uma nova terminologia, uma terminologia diferente da lei complementar, e é nesse sentido que nós até sugerimos, na audiência pública nós sugerimos, se há intenção de fazer novas denominações, então altere o plano diretor, e não tente trazer novos conceitos para uma lei que é para regulamentar um aspecto do plano diretor. Então, é nesse sentido que as próximas, ao vereador Carlão, eu pediria que, se tivesse a ler as justificativas, porque elas são semelhantes no sentido de adequar o texto da lei à Lei 415, com exceção do que se refere ao Conselho de Habitação e com exceção ao acréscimo de políticas especiais, atenção especial por idoso e deficiente. Senhor presidente, continuando a minha fala, eu não vou ler. A minha pretensão não é ler todos, até porque eu acho que a obrigação é de todos nós, vereadores, lermos e entendermos. Se não houve uma interpretação, se alguém não leu, eu fico assim até sentido com isso, porque as emendas elas vêm a colaborar para o projeto que o prefeito enviou. Até porque, na audiência pública, o próprio, aquele que hoje domina todas, é o Paulista, é o DAI, é a FUMAS, é o prefeito e outras coisas todas aí, que é o senhor Eduardo Palhares, ele mesmo acatou dizendo que isso aí vinha a colaborar. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, sei que o meu tempo está esgotando, mas onde se fala em equipamentos urbanos, para que não aconteça o que está acontecendo lá no Fazenda Grande, centros comunitários fechados e a comunidade pleiteando o uso para aquele espaço, aqui está. São os equipamentos de educação, cultura, saúde, segurança, esporte, lazer e convívio social. É aquilo que toda a sociedade tem que ter para um convívio social digno. E não fazer com que os alunos do Varjão vá lá no Eloy Chaves ou em outra região, porque lá não se planejou a construção de uma escola para abrigar toda a demanda que o senhor prefeito, ao criar o condomínio habitacional, levou a população para lá sem pensar nessas mínimas coisas que são de interesse social e que nós temos que, por obrigação, defender aqui da tribuna. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Carlos Kubica, pelas suas considerações. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastal. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de número 9.710, de autoria do prefeito Ori Fossen, que institui a política municipal de habitação. Em particular, para esse vereador, há tempo aguardando um projeto como este. Ações são feitas no município, inclusive pela própria FUMAS, inclusive muitas delas sendo adequadas por esse projeto. Quando se fala, Jundiaí não se tem uma política de habitação, eu preciso discordar. Precisamos melhorar muito, muito. Mas a questão habitacional de Jundiaí, principalmente a questão das pessoas mais carentes, tem tido sim um bom olhar da prefeitura, inclusive pelo governo do estado, que é a questão do CDHU, que ainda entendo que o CDHU em alguns pontos tem que melhorar e muito,
mas nós temos atendido nesses últimos anos, e pergunto para quem mora em uma dessas residências há quanto tempo esperava moradia. Mas a questão do projeto, como um todo, está se dizendo que nós estamos aprovando e ninguém vai ter um controle de nada. Isso não é verdadeiro. Nós temos leis federais que já dão amparo a isso. Até porque essa lei sendo aprovada hoje, ela vai ter que seguir essas leis. Federais, inclusive, em relação a assentamentos irregulares. Nós temos uma lei federal. Que nós temos a 6766, que também é federal, que é do parcelamento de solo. Nós temos um plano diretor. Então, essa lei não vai fugir dessas regras. Ela tem que acompanhar, sim, essas leis, inclusive o plano diretor. Então, o que está sendo passado, que essa lei vai dar autonomia, autoridade, alguém mexer no dinheiro que vem para ser implantado na questão habitacional sem controle nenhum. Isso não é verdadeiro, senhor presidente. Isso não é verdadeiro. Em relação às emendas, nós também estudamos todas elas. Inclusive, apresentei até uma, que no aspecto de mudança, de alteração, não vai sofrer tanto, que é a questão só de nomenclatura, que tem um programa que é feito pela FUMAS, que é o programa de plantas populares, e hoje não se usa essa expressão popular, se usa a expressão de interesse social. Então, a minha emenda é simplesmente nesse sentido, porque não se tem loteamento popular, existe sim loteamento de interesse social. Até para fazer uma simples adequação que apresentei essa emenda, no sentido de modificar, colocar programa de planta de interesse social. Em relação às outras, entendo que o projeto atende, não haveria necessidade de, porque está se dizendo, inclusive, a questão do próprio conselho, eu acho que apresentar até uma proposta modificando a lei que aprovou a constituição do conselho, não fazer essa alteração nesse momento. Então, poderíamos até fazer uma mudança, que quando foi apresentado esse projeto, não tinha a Secretaria de Regularização Fundiária, hoje existe, ela não faz parte, então precisaria mudar a lei que constituiu o Conselho, e não através dessa mudança. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Continua em discussão o projeto, não havendo mais quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Vamos passar agora à apreciação das emendas de número... Uns 13 votos pela aprovação, às 13 horas e 13 minutos. Vamos passar então à apreciação das emendas. Vamos passar, então, à apreciação da emenda de número 1 ao projeto de lei de número 9.710, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. A emenda está em votação. Com 9 votos pela rejeição, 4 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, a emenda de número 1 ao projeto de lei está rejeitada.
Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 2 ao projeto de lei de número 9.710, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. A emenda está em votação. Com a liberação do painel, a emenda está em votação. Com 9 votos pela rejeição, 4 senhores vereadores votando pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, a emenda de número 2 ao projeto de lei de número 9.710 está rejeitada pelo plenário. Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 3 ao projeto de lei de número 9.710, também de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Após a liberação do painel, vamos proceder à votação da emenda de número 3. Agora sim, a emenda de número 3 está em votação. Com 8 votos pela rejeição, 5 senhores vereadores votando pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, a emenda de número 3 está rejeitada. Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 4 ao projeto de lei de número 9.710, também de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Com 9 votos pela rejeição, 4 senhores vereadores votando pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, a emenda de número 4 está rejeitada. Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 5 ao projeto de lei de número 9.710, aguardando ainda a liberação do painel. Agora sim, vamos passar à apreciação da emenda número 5. Com 9 votos pela rejeição, 3 senhores vereadores votando pela aprovação, 3 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, a emenda de número 5 está rejeitada. Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 6, também de autoria da vereadora Marilena Negro. Com 10 votos pela rejeição, 4 senhores vereadores votando pela aprovação e 1 senhor vereador ausente, e esta presidência aqui regimentalmente não vota, a emenda de número 6 está rejeitada. Vamos passar agora à emenda de número 7 ao projeto de lei de número 9.710, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Quatorze senhores vereadores já votaram, 9 votando pela rejeição, 5 votaram pela aprovação, 1 senhor vereador ausente e essa presidência aqui regimentalmente não vota, a emenda número 7 está rejeitada. Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 8 ao projeto de lei de número 9.710, também de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Com
9 senhores vereadores votando pela rejeição, 5 senhores vereadores votando pela aprovação, 1 senhor vereador ausente. Essa presidência aqui regimentalmente não vota. A emenda de número 8 está rejeitada. Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 9. No, 10 senhores vereadores votando pela rejeição, 4 senhores vereadores votando pela aprovação, 1 senhor vereador ausente. Essa presidência aqui regimentalmente não vota. A emenda de número 9 está rejeitada. Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 10. Com 10 senhores vereadores votando pela rejeição, 4 senhores vereadores votando pela aprovação, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, mas a ausência de um senhor vereador, está proclamado o resultado pela rejeição da emenda número 10. Vamos passar agora à apreciação da emenda número 11. Nove senhores vereadores votando pela rejeição, 5 vereadores votando pela aprovação, 1 senhor vereador ausente. Essa presidência aqui regimentalmente não vota. A emenda número 11 está rejeitada. Vamos passar à emenda número 12. Um 9 senhor com 10 senhores vereadores votando pela rejeição, 4 senhores vereadores votando pela aprovação, 1 senhor vereador ausente. Essa presidência aqui não vota. A emenda de número 12 está rejeitada. Vamos passar agora à apreciação da última emenda da vereadora Marilena Negro, a emenda número 13. Com 10 senhores vereadores votando pela aprovação, 3 senhores vereadores votando pela... 10 senhores vereadores votando pela rejeição, 3 senhores vereadores votando pela aprovação, 1 senhor vereador presente no plenário que ainda não votou, e é necessário que se vote. A votação está encerrada. 10 senhores vereadores votando pela rejeição, 3 senhores vereadores votando pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes da votação, e essa presidência aqui regimentalmente não vota. A emenda número 13 está rejeitada. Senhor presidente, a emenda 14 ainda. Temos ainda a última emenda, a de número 14, ao projeto de lei de número 9.710, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. A emenda de número 14 está em votação. Treze senhores vereadores votando pela aprovação, 1 senhor vereador votando pela rejeição, 1 vereador ausente. Essa presidência aqui regimentalmente não vota. A emenda de número 14 está aprovada. Presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto para a vereadora Marilena Negro. Bom, eu gostaria de aqui enaltecer a emenda de número 14, aprovada quase que por unanimidade, porque realmente ela foi essencial ao projeto.
Eu acho que com ela, hoje, nós temos a contribuição do Legislativo para uma política municipal de habitação nesta cidade, sem qualquer reparo. Então, acho que este Legislativo está de parabéns por ter aprovado um plano municipal, um arremedo de plano municipal, finalizado com uma proposta dessa emenda essencial à consecução da política municipal de habitação, em especial a habitação de interesse social. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Só através da presidência, sem entrar no mérito dos outros vereadores, mas elogiar a coerência da forma como votou os 3 vereadores do PT, vereador Adilson Rosa, também do PR, e também o vereador Cachan, que até pela posição contrária à nossa, que votamos sim por todas, mas o vereador Cachan, senhor presidente, parece que ele teve a compreensão que a emenda poderia prejudicar o projeto, e assim ele manteve a coerência do começo ao fim dos seus votos. Então, através da presidência, elogiar a postura do vereador Cachan. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachan. Eu agradeço as falas do nobre companheiro Gerson Sartori, e realmente muito estudo foi feito sobre o projeto, e eu cheguei à conclusão que qualquer emenda ao projeto, o projeto ficaria um projeto totalmente, um queijo, partido em vários pedaços. Analisando, havia mais emendas do que o próprio projeto, 14 emendas num projeto. Então é melhor não ter projeto. É coerência desse vereador votar pelo não, sim. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marlena Negro. Não é nenhum mérito a respeito desse projeto, mas eu vi que o conteúdo da nossa pauta aqui contém algumas coisas da audiência pública, algumas falas não totais em relação ao que se foi discutido, que é uma pena, porque quem tem acesso não consegue ler o conteúdo das falas, até para a gente, por exemplo, lembrarmos da fala da própria doutora Solange, já existe um plano de habitação, que são um conjunto de soluções domésticas. É esse o plano de habitação que existe hoje na cidade. E eu estou com a seguinte preocupação, uma dúvida que eu gostaria de ter. Nós não temos mais o taquígrafo aqui acompanhando as sessões. Os projetos de lei que eventualmente tenham audiência pública, eles terão os registros das discussões feitas, insertas no projeto, ou eles dependerão de algum pedido de vereador para poder fazer essa leitura? É uma dúvida, porque a audiência pública, ela norteia muitas vezes a discussão de emendas, como foi o caso das tentativas aqui desse projeto, e eu gostaria de entender como vão ficar os próximos registros de fala aqui das audiências públicas. Vereadora Marlena, só queria lamentar a ausência do taquígrafo aqui em nossa sessão, um posicionamento que a consultoria jurídica tomou baseado no regimento interno, de que enquanto fariam-se as modificações para a transição da taquigrafia à ata eletrônica, daria-se a manutenção do taquígrafo. Eu, particularmente, estou muito chateado em ter a ausência do senhor Paulo da Pós aqui na Câmara Municipal, mas é uma imposição legal que se é feita. E, somente para responder a questão de Vossa Excelência com objetividade, dizer que as atas, a partir de agora, serão todas eletrônicas e todas elas, quando solicitadas pelos vereadores, serão transcritas para que junte-se aos projetos de interesse da Casa. Questão de ordem. Será sim, Questão de ordem. a audiência pública incorporará a ata eletrônica também. Questão de ordem, vereador Julião. Não, era só para já fazer um pedido que eu acho que vem bem ao encontro do que a vereadora está se posicionando, é que na questão da audiência pública, normalmente se faz na discussão de projetos que requeiram, né, uma audiência pública. A gente às vezes acaba fazendo uma audiência pública para ampliar a discussão, mas na questão orçamento, ou na questão plano diretor, ou numa questão como esta, de interesse maior da cidade, que já fosse de prática, se for o caso que se coloque no nosso regimento, a transcrição da ata da audiência pública, para que ela seja integrada, né, ao processo legal desta Casa, senhor presidente. A presidência irá fazer a verificação necessária junto ao jurídico e à parte administrativa, para que, se caso seja de vontade deste plenário, não há a menor restrição na contratação
do taquígrafo para que possa transcrever aquilo que de interesse existir juntada aos projetos de lei. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastal. Só um comentário que me entristece, é a maneira das pessoas falar com ironia em relação a alguma emenda de algum vereador. Em momento algum eu falei que ela é essencial e sem ela estaria prejudicando ou não o projeto. Só foi uma questão da adequação. Só acharia que uma falta até com respeito à autoria dos vereadores. Queria ressaltar uma coisa nesse projeto que eu não falei, senhor presidente, que é a questão da concessão de subsídios, que é muito importante. Hoje a FUMAS tem feito um trabalho com aqueles programas de PAC, PAAC, né, dentro de submoradias, mas em loteamentos legalizados ela não pode ter uma ação. E a gente sabe que há algumas situações que as pessoas vivem em condições que precisam de ajuda. Então essa concessão de subsídio aqui é muito importante para que a gente possa também fazer subsídio às pessoas que moram em loteamentos regularizados. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastal. Vamos passar então ao terceiro item da ordem do dia, que é o projeto de lei de número 9.802 de 2007, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador DOCA, que prevê curso de iniciação à informática para sexagenários. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador DOCA. Senhor presidente, senhores vereadores, eu cheguei a adiar esse projeto, é verdade, para, evidentemente, conseguir algumas modificações para poder torná-lo eficaz. Ocorre o seguinte: especifica-se que a gente não está colocando quem seriam os responsáveis para executar essa programação, que é a iniciação de informática para os sexagenários. Ocorre o seguinte: ao ler a Comissão de Justiça e Redação, que aliás, Vossa Excelência me permite, eu vou ler, é inegável que, sob o aspecto formal, tradicionalmente, a Casa, em seus pareceres, vem se respaldando na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, considerando ilegais e inconstitucionais, ou, como no caso, sem sentido lógico, projetos de temática abordada pela presente propositura. Entretanto, há algumas determinantes que devem ser observadas e a preocupação do nobre autor se nos afigura sensata e equilibrada, mesmo que a matéria possa alcançar âmbito de atuação própria do chefe do Executivo e da Administração, entendimento que, entretanto, discordamos por considerarmos medida que venha atender os anseios da coletividade. Assim, subscrevemos os argumentos formulados na folha 4 e acolhemos na totalidade. Com essas ponderações, julgamos justificável a tramitação do projeto de lei e, assim, faço exposto, votamos favorável à ideia dele defendida. Ao parecer, assina a relatora, a doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, Adilson Rodrigues Rosa, Gelson Henrique Sartori, José Gavão Braga Campos, o líder do governo, e Marcelo Roberto Gastal. Eu acho, veja bem, que de fato faltou um tópico de quem ficaria a responsabilidade da execução da programação, mas isso pode ser, evidentemente, corrigido e acertado através, talvez, de uma emenda parcial do prefeito municipal, que a gente possa, evidentemente, na apresentação de um novo projeto, deixar este aqui atualizado. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, me concede uma parte, com o máximo prazer, vereadora, doutora Silvana. Eu gostaria até de enaltecer o seu projeto. O seu projeto é extremamente importante, é um projeto muito bom. E eu acho que, inclusive, o senhor prefeito poderia iniciar um trabalho como esse, cursos, no acesso a Jundiaí, que estão nos terminais urbanos, né? E que lá você tem um número de computadores grande e que poderia ser feito num determinado horário do dia, a quem se inscrevesse, um curso, principalmente para a pessoa na terceira idade. Eu só acho, senhor vereador, que o prefeito poderia agir de uma forma diferente em relação aos projetos.
ao invés de simplesmente vetar o projeto ou arguir a sua inconstitucionalidade, ele deveria chamar o vereador, né, conversar com o vereador o mérito do projeto, a importância do projeto e, quem sabe, instituir junto com o vereador o projeto nos órgãos públicos. É isso que não acontece. Todos os projetos aqui são vetados, todos os projetos aqui são arguídos à inconstitucionalidade e o vereador acaba ficando sem ação. Então, esse projeto de Vossa Excelência é muito bom, né? É um projeto que realmente adequado, ficou excelente, e eu acho que tem sim que o prefeito municipal assumir para si, mas juntamente com a ideia do vereador, os projetos que podem ser instituídos no poder público. Agradeço a parte, vereadora, é aquilo que eu iniciei. De fato, não foi citado a responsabilidade de quem poderia executar, mas ele pode corrigir automaticamente isso aqui, através de uma, vamos supor, ele pode até vetar, mas que depois peça, para caso, através dele, que apresente o projeto igual. Eu não faço questão de ser autor do projeto, é uma ideia. Houve uma transferência desse projeto que eu pedi, mas depois, por problemas políticos, tudo, sinceramente, acabei deixando de tomar essa providência. E era uma providência meio difícil, porque só não podia jogar a quem, que secretaria a responsabilidade disso. O senhor me permite uma Sou parte? sincero, confesso. Permite uma parte? Com prazer, vereador Caixão. Vereador Doca, parabenizo por esse projeto, mesmo verificando a ilegalidade dele, que um projeto que o curso é gratuito, o curso mantido por profissionais voluntários, o curso não onerado de administração e assim por diante. Alguma vírgula se tornou, sem crítica alguma, o jurídico da Câmara, super competente, mas realmente o bom senso do senhor prefeito, o homem que inaugurou uma creche para idoso, está trazendo os jogos dos idosos para Jundiaí, outras coisitas mais para os idosos, foi feita nessa administração, eu tenho certeza que não vai vetar, ele vai ocupar algum espaço para que esse projeto tornaria legal e constitucional. Está de parabéns por esse projeto, porque mais alguma coisa, a terceira, a boa idade, vai ganhar com isso. Eu agradeço, vereador. Permite uma parte, não, vereador? Pois não, senhor presidente, me cedem, por gentileza, a parte do vereador, e depois eu fecho. Tendo sido solicitado pelo vereador Doca, será compreendido por essa presidência, em que pese não haver essa possibilidade. Em questão de ordem, fala o vereador Val. Muito obrigado, jovem presidente. Obrigado, nobre vereador Doca. Apenas para parabenizá-lo, e o que o nobre companheiro Caixão e a doutora Silvana já falaram é o suficiente. Só queria frisar aqui na sua justificativa, onde Vossa Excelência diz o seguinte: a informática permeia crescentemente os movimentos do cidadão de qualquer condição social, econômica e cultural. Louvável a sua iniciativa, porque nós caminhamos para um novo tipo de analfabeto hoje em todo o meio social, que é o que não sabe informática e que fala um idioma só, pela cultura e desenvolvimento humano. Isso é muito louvável, uma atitude como essa nos prepara para o futuro. Portanto, eu espero sim que o Executivo note bem e considere, e não vete, e terá com muito prazer o voto favorável desse vereador. Muito Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, então, para encerrar, veja bem, eu achava e pediria a colaboração, a gente votar no projeto favorável. O prefeito poderá vetá-lo, mas nesse inteirinho vou conversar com ele, ele faz a correção, certo? Ele mesmo faz a correção, ele envia de volta para cá. A gente pode derrubar o veto com o projeto dele no mesmo sentido, porque o interesse da Câmara do município de Jundiaí, senhor presidente, é trabalhar pela coletividade e não pelo nome do vereador, o que seja. Eu lhe agradeço, senhor presidente, pela oportunidade, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Muito obrigado, vereador Doca, pelas suas considerações. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.802 do nobre colega vereador Doca. Eu também ia pedir uma parte, vereador, mas já estava no final. Só queria fazer algumas colocações. Hoje, a prefeitura tem o acesso a Jundiaí. Podia muito bem instalar no acesso a Jundiaí.
Eu também coloquei um projeto que ele é inconstitucional na sua iniciativa, mas eu vejo que é de grande interesse da comunidade, que é a inclusão no acesso a Jundiaí do Virtual Vision, que leva as pessoas deficientes visuais a ter acesso à inclusão digital, que poderia ser muito bem implantado no acesso a Jundiaí. Que nós sabemos que o prefeito Ari Fossen, ele implantou o acesso a Jundiaí e quer expandir para os bairros, nas sociedades de amigos de bairro, ou nas igrejas católicas, que tenha ali um acesso maior para a comunidade, porque ele foi feito para a comunidade. É importante que quem não tem um computador em casa, que não tem esse direito, né? Porque hoje a questão da informática, ela permeia realmente todos os lares, todos os estudantes e também os idosos, né, vereador Doca? Então, eu só queria dizer isso, vereador, igualmente ao meu projeto, é um projeto inconstitucional, mas é um projeto que o prefeito pode acatar, né? A qualquer momento. Chegando lá, o prefeito pode mudar esse critério que ele vem adotando nos últimos 3 anos e acatar o projeto de Vossa Excelência, que todo mundo e a população também iria aplaudi-lo. Vocês me permitem uma parte? Permita uma parte, Inclusive, vereador, eu até citei que a gente votaria esse projeto para poder a gente conversar com o prefeito. E se ele quiser manter o veto, de fato tem uma falha técnica, que mande. Mas mande junto com o dele, fazendo essa regulamentação, principalmente que Vossa Excelência sugeriu. Portanto, esse é o meu ponto de vista. Eu gostaria de ter colaboração, inclusive Vossa Excelência, que é o líder do PSDB, e da maioria praticamente, gostaria que Vossa Excelência me ajudasse a chegar até o prefeito, que ele pode vetar e depois mandar rapidamente para que a gente possa usufruir para a terceira idade, como a gente diz, mais essa conquista. Obrigado. Muito bem, vereador, e já conta com o apoio desse vereador, e eu tenho certeza que da maioria dos senhores vereadores, e não da sua totalidade. Então, vereador, eu espero que o prefeito realmente acate, se não acatar na forma de lei, mas que acate e ponha em prática, porque é um pedido justificável. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Tico. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei do nobre companheiro Doca. Projeto de lei de grande alcance social, sabemos que vai de encontro com as necessidades hoje da própria educação. E eu espero aqui, nobre companheiro, que pela iniciativa de Vossa Excelência, se alguém pedir, né? Espero que colheremos frutos desse bom plantio de sementes boas que serão bons frutos. Esperamos que o prefeito Ari Fossen, ele vai ter um pouco de dificuldade referente ao projeto de Vossa Excelência, porque aqui mesmo fala, eu sou favorável a Vossa Excelência, mas nós temos aqui o projeto de lei em destaque, ao buscar atribuir ao Poder Executivo a realização de um programa no atributo próprio, exclusivo e privativo do Executivo. Os argumentos, horas defendidos, servem de base para a propositura, posto que incorpora vícios insanáveis do ponto de vista jurídico, uma vez que a medida independe da esfera legislativa e figurando no rol de atos administrativos privativos, pois a alçada do Executivo. Está sugerindo aqui desta forma ao nobre vereador a apresentação de uma indicação ao prefeito para que considere a hipótese de implantar a medida do senhor Executivo. É um projeto de lei de grande importância do nobre companheiro, né, do vereador Doca, que sempre veio a essa tribuna para trazer bons projetos para a sociedade jundiaiense. Espero, vereador, que o Executivo
não retorne com esse projeto com voto imparcial ou total. Eu, como a iniciativa e o mérito, eu vou votar favorável a Vossa Excelência. Até, né, pela colaboração dos nobres companheiros, pela iniciativa e até pelo mérito também que Vossa Excelência colocou muito bem aqui no seu projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Muito obrigado, vereador José Dias, pelas suas considerações. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Aí, ó. Com 12 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto do vereador Doca está aprovado por toda esta casa. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Julião. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor submetesse ao plenário a suspensão dos trabalhos por até 5 minutos, se necessário, para uma discussão com todos os vereadores no Salão Nobre. Pediria ao senhor que colocasse em votação. Esta presidência coloca para apreciação do plenário a suspensão dos trabalhos por até 5 minutos, se necessário for. Agora sim, o painel está liberado para apreciação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem também, senhor presidente. Eu vou justificar. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu acho que há uma necessidade também de se pedir a prorrogação por até 2 horas dos trabalhos, tendo em vista que a primeira suspensão foi feita pelo senhor e talvez agora, se bobearmos, o tempo cai. Vamos só proclamar o resultado. Com 12 senhores vereadores votando pela aprovação do pedido de suspensão dos trabalhos, 3 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, o pedido de suspensão está aprovado pelo plenário. Vamos colocar então em apreciação por esse plenário a prorrogação dos trabalhos por até 1 hora e 15 minutos, se necessário for. Com 10 votos pela aprovação, 5 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota. Os trabalhos estão prorrogados por até 1 hora e 15, se necessário for. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, eu quero aqui justificá-lo, até fui favorável na tribuna referente ao projeto de lei do nobre companheiro vereador Doca, e eu atendendo aqui referente a uma reunião daqui a alguns instantes, referente à nossa Comissão de Finanças e Orçamento, eu acabei passando despercebido na votação, mas sou favorável ao projeto de lei do nosso companheiro vereador. Muito obrigado, vereador José Dias, pela sua justificativa. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos, se necessário for.